Olá! O Café Filosófico Fique em Casa segue nesse formato, alinhado com a recomendação da Organização Mundial de Saúde de evitarmos aglomerações e que permite continuarmos a promover reflexões sobre esse momento que estamos atravessando. A humanidade já atravessou por muitas epidemias, mas nenhuma numa escala como essa da Covid-19 e com a rapidez com que um contágio se dá hoje no mundo. Porém, a cada epidemia que enfrentamos, muito conhecimento vai sendo adquirido. Elas trouxeram lições importantes, especialmente para a ciência, a medicina e a tecnologia, fazendo frente aos desafios que uma nova doença possa trazer. Mas ainda assim, nos vemos diante de muitas incertezas. Por isso, no programa de hoje, convidamos o microbiologista Átila Yamarino para nos ajudar a entender melhor a ciência por trás da Covid-19. A grande pandemia que marcou o começo do século passado, que marcou a humanidade e que nos tem ainda reflexos, é a gripe espanhola. Ela é a primeira pandemia moderna, e por primeira pandemia moderna eu quero dizer uma pandemia que aconteceu já quando a humanidade tinha transporte, tinha interligação mundial, todos se comunicavam, trocavam conhecimento e vírus. Então ela foi uma pandemia que conseguiu varrer o mundo inteiro em pouquíssimo tempo, em 1 ou 2 anos. Então é o primeiro fenômeno que a gente tem documentação de verdade de uma pandemia acontecendo nessa escala da humanidade em tão pouco tempo. Foi uma pandemia causada por um vírus, o vírus influenza, que é o vírus da gripe espanhola e o vírus da gripe que a gente conhece até hoje, circulou nesse período de 1 ano. E em 1918, quando ele atingiu a humanidade, primeiro que as pessoas na época não sabiam o que estava acontecendo, né? Não se sabia o que era a gripe, nem se sabia que tinha uma pandemia tomando conta do mundo. As grandes metrópoles sabiam que tinha uma pandemia acontecendo em outros países, mas a noção coletiva de pandemia como nós temos hoje em dia ainda não estava formada. Já se tinha na época a teoria do contágio, nós já sabíamos que essa pandemia podia ser transmitida pelo ar ou pelo contato com outras pessoas, mas mesmo naquela época, apesar da gente saber que doenças podiam ser causadas por vírus e por bactérias, o que já se sabia em 1918, a humanidade ainda levou 15 anos para entender qual era o organismo que causava aquela doença. Foi só em 1933 que nós isolamos pela primeira vez o vírus influenza, que é o vírus da gripe, de porcos, e isso muito lá para frente. Então, é muito raro nós termos esse conhecimento tão próximo de algo acontecendo. Já tínhamos a teoria do contágio por ali, e foi dessa teoria do contágio que começaram a vir as primeiras ideias de como prevenir uma pandemia dessas, de algo que podia ser transmitido pelo ar. Então, se a gente for ver fotos da época, tem fotos já das pessoas usando máscaras. Foi inclusive um movimento que começou na Ásia. O Japão já usa máscaras de pano para se proteger desde essa época, de 1918. Foi daí que vieram as primeiras ideias de como fazer a quarentena de uma cidade, de um espaço grande, de como manter as pessoas isoladas umas das outras. E isso, inclusive, fez muita diferença em como várias cidades passaram por essa pandemia de vírus respiratório. Teve cidades que tiveram muito mais vidas salvas porque adotaram um isolamento precoce, se fecharam muito antes porque sabiam que a gripe estava vindo e porque estavam vendo os primeiros casos, e aquelas que mantiveram esse fechamento por mais tempo, até o surto passar, foram as que ficaram melhor depois desse período. A gripe espanhola aconteceu num período em que a humanidade não estava pronta para se conversar, não estava pronta para se preparar como faz hoje, e teve 2 ondas. Ela teve um surto inicial no final do ano e um outro surto no começo do ano seguinte, em 1919. Foi a segunda onda da gripe, que inclusive foi mais letal e acabou levando muito mais gente. E esse fenômeno dessas 2 ondas de contágio, então uma onda inicial que infecta muitas pessoas, um pessoal fica doente, o vírus aparentemente vai embora e volta alguns meses depois, infecta muito mais gente, causa um problema até mais sério, é uma coisa que se carrega até hoje em dia. Até hoje, reconstruções de como a Covid pode circular são feitas pensando nesse tipo de ondas. Tem um aspecto negativo da gente carregar até hoje essa noção de ondas e picos, pensando em uma doença, porque isso é o que acontece quando você passa pelo curso natural de uma pandemia, pelo curso natural de uma epidemia, e as pessoas ou morrem ou ficam imunes contra aquilo. Não necessariamente é o que a gente vai ou quer ver com a Covid hoje. A gripe de 1918, ela atacou todo mundo que podia ser atacado, ela infectou e matou por volta de 10%
da humanidade no período de 5 a 10%. Era comum ver na época cenas como a cena do Hospital Militar do Kansas, com milhares e milhares de pessoas internadas, passando muito mal. Provavelmente o que acontece hoje em dia não é que esse vírus de 1918 ficou mais leve ou causa menos sintomas. Ele ainda circula entre humanos, mas provavelmente o que aconteceu é que as pessoas que eram vulneráveis a esse vírus morreram naquele período. E quem sobrou até hoje são pessoas que são naturalmente mais resistentes ao vírus da gripe. E isso não é exclusivo da gripe, isso pode ter acontecido com a peste bubônica, isso pode ter acontecido com outras pandemias. Então, elas não se tornam doenças benéficas ou não se tornaram doenças benéficas no passado porque o patógeno ficou domesticado e passou a causar menos problemas nas pessoas. Elas se tornaram doenças menos maléficas porque quem era vulnerável a elas morreu. Inclusive por isso a gente imagina que hoje em dia alguns povos, como os índios aqui no Brasil, sejam muito suscetíveis à gripe e outros vírus, porque eles não passaram por esses fenômenos de pandemias muito fortes disso ao longo da história, em que teve a seleção das pessoas mais ou menos resistentes. Só para lembrar que não é bem um curso natural que a gente quer ver acontecendo com a pandemia moderna. Outra pandemia muito séria que nós passamos no século passado e que deixa vestígios na humanidade até hoje é a pandemia de poliomielite, causada pelo vírus da polio, que é um vírus que normalmente entra só no nosso intestino, vive muito bem no nosso sistema digestivo, mas que numa minoria das pessoas, 0,5% delas, era um vírus capaz de sair do intestino, circular pelo corpo e atingir o sistema nervoso delas. Então, por volta de 0,5% das pessoas desenvolvia a versão neurológica da doença, onde o vírus infectava e inflamava o sistema nervoso e, dependendo de onde essa infecção acontecesse, aquela região que o sistema nervoso controla podia ser afetada e ficar paralisada, por exemplo. Mesmo só causando essa complicação da paralisia e essa complicação nervosa em 0,5% das pessoas que o vírus infectava, ele se tornou um problema muito sério à medida em que a humanidade se urbanizou. À medida em que a gente começou a viver nas cidades, em grandes aglomerações, com um sistema de esgoto e saneamento básico que nem sempre era muito bom ou muito eficiente, a poliomielite começou a causar muitos e muitos casos, muitas crianças paralisadas todos os anos por conta disso. Então ela foi um problema seríssimo, apesar de só afetar dessa forma neurológica uma porcentagem tão baixa de pessoas, isso já era o suficiente para muitos precisarem ser internados, e foi por causa dessa internação das pessoas com paralisia que nós desenvolvemos uma série de cuidados básicos de saúde, como é o caso das UTIs, que são as unidades de terapia intensiva que os hospitais têm até hoje para cuidar das pessoas, vem dessa época, da década de 50, do cuidado que se estava tendo que ter por causa da poliomielite. Também são os respiradores, os ventiladores que estão em tanta disputa hoje em dia por causa da Covid. Eles vieram por causa do tratamento de pessoas paralisadas com a poliomielite. No começo se desenvolveram aqueles pulmões de aço. É uma câmara, como se fosse um êmbolo de seringa, que fica expandindo e contraindo para fazer o pulmão da pessoa respirar. E foi uma corrida da humanidade tremenda para poder desenvolver uma vacina para polio. Isso levou décadas, teve acidentes no processo de desenvolvimento dessas vacinas e em 52 começou a ser testada a primeira vacina que foi a mercado, que foi dada para as crianças contra a poliomielite, contra o vírus da polio, que é a vacina Salk, que foi testada entre 52 e 55 em 440 mil crianças antes de poder ser distribuída mundialmente, antes da gente poder usar ela de fato. Esse é o período normal de desenvolvimento e teste de uma vacina, que mesmo assim teve acidentes depois. Aí, em 61, saiu a vacina Sabin, que é a vacina de gotinha, que tinha uma série de vantagens. Além dela ser mais fácil de ser usada, ela ainda protegia a mucosa do intestino das crianças contra o vírus, então essas crianças não só ficavam imunes contra o vírus, mas ele deixava de circular no ambiente. Então eu protegia quem eu vacino e eu protegia a cidade, eu protegia outras crianças. Esse é um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar em uma vacina contra a Covid. Será que ela vai ser uma vacina que só protege a pessoa que foi imunizada? Ou será que ela é uma vacina que protege a pessoa que foi imunizada de pegar e compartilhar o vírus para outras, então ela protege a comunidade toda e se ela precisar de mais de uma dose, isso pode ser um problema. Então essa é a primeira grande vacina que teve uma proteção comunitária e que foi desenvolvida num curto intervalo de tempo, que na época foi de 15 a 20 anos de pesquisa. E, que é bom a gente lembrar, levou tempo para ser feita de maneira que protegesse muita gente e precisou de mais de uma dose
para ser protetora. Nós temos essa vacina há praticamente 60 anos já, e mesmo assim a humanidade ainda enfrenta o problema da poliomielite. Porque nem todos os lugares a vacina chega, nem todos os lugares têm refrigeração para distribuir essa vacina, embora isso tenha melhorado hoje em dia, porque se usa a energia de antenas de celular para manter a cadeia de refrigeração, mas que mesmo assim em regiões de conflito, em regiões que estão em guerra, em regiões muito pobres, em regiões onde as crianças são desnutridas e convivem com esgoto ou com outras agressões do ambiente, a imunidade delas pode ficar comprometida e a vacina da polio não funciona tão bem nessas crianças. A SARS foi uma síndrome respiratória que começou na China. Em novembro de 2002, algumas pessoas viajaram de Hong Kong para outros países e nesses outros países é que se descobriu que tinha um vírus novo respiratório causando problemas nas pessoas que estava circulando na humanidade. E se descobriu esse problema porque quando essas pessoas eram internadas no hospital, eram os profissionais de saúde que eram muito atingidos por esse vírus novo e que desenvolviam as complicações respiratórias. A SARS foi um problema muito sério, ela atingiu pelo menos Hong Kong, Taiwan, Canadá, Singapura, Vietnã e Estados Unidos. E esses são os países que têm ou deveriam ter um maior preparo hoje contra a Covid por terem passado por essa experiência. Foram os países que noticiaram o que aconteceu e foi só em abril de 2003, entre 5 e 6 meses depois de o surto ter começado, que se teve o primeiro isolamento do vírus que causava a SARS e o primeiro genoma dele disponível, que é o coronavírus que hoje nós conhecemos como SARS-CoV-1, que é o parente mais próximo do SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa agora a Covid e foi o segundo que nós descobrimos. Esse vírus da SARS ele pôde ser contido apesar de todo esse atraso da humanidade, todo esse atraso em reconhecer o vírus, reconhecer o problema que estava acontecendo, porque ele era um vírus que era muito letal, ele chegou a matar por volta de 11% das pessoas que pegaram, mas ele também causava muitos sintomas. As pessoas só transmitiam esse vírus depois que elas já tinham febre. Então, mesmo sem muitos testes na época, sabendo quem estava com febre, isolando essas pessoas, indo atrás de quem teve contato com elas, então o isolamento de quem está doente e o rastreio de contatos foi suficiente para conseguir conter a SARS no mundo. Então foi um vírus muito sério, mas que por ser tão sério, por causar tantos sintomas, a humanidade conseguiu reconhecer ele a tempo, reagir e parar. Vietnã, Coreia do Sul, o Canadá, Singapura, são países que reagiram bem agora, em parte, porque tiveram esse alerta, tiveram essa experiência com a SARS e o que foi o começo de uma pandemia que a humanidade conseguiu conter. Então, em 2003, com a SARS, a humanidade já tinha um conhecimento, já tinha condições de isolar um vírus, testar, proteger as pessoas contra isso, proteger os seus profissionais de saúde e a natureza da SARS, por causar tantos sintomas, deixou que a gente pudesse se preparar e responder em tempo real e conseguir conter o vírus por lá. Infelizmente, não foi o que se repetiu um pouco mais para frente. No próximo bloco... Não é inesperado, não é inexplicado, não é surpreendente ter um surto novo desses acontecendo nesse tipo de mercado de animais silvestres, nesse tipo de mercado de carne. Rever pandemias passadas e como a humanidade reagiu a elas nos ajuda a avançar diante das incertezas que surgiram com a Covid-19. Tudo começa com casos de síndrome respiratória estranha, desconhecida, em Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes na China, na região de Hubei. A princípio, algumas pessoas que trabalhavam no mercado de pescado, no mercado de carne silvestre. E esse tipo de mercado é um problema seríssimo, nós já sabemos desde a SARS e já sabemos por outros vírus que aparecem nesses mercados, porque como são muitos animais juntos ali, convivendo num espaço super confinado e com pessoas que vão manipular a carne, o sangue e as coisas de vários desses bichos juntos, tem muita chance para que o vírus de um organismo consiga passar para outro e para outro. Para um vírus conseguir entrar no ser humano, vindo de outros animais, nós temos os nossos próprios, como é o caso do vírus da polio, mas para um vírus novo poder entrar na humanidade, ele depende desse vírus ter oportunidade e ter uma afinidade pelo nosso corpo, a capacidade de entrar no nosso corpo e infectar as nossas células. Então, por exemplo, quando você come uma salada, você entra em contato com uma série de vírus vegetais
que estão naquela salada. Oportunidade tem. Mas os vírus estão adaptados para um organismo, que é o alface, por exemplo, que é tão diferente do nosso, que eles não conseguem saltar para o nosso corpo e não conseguem causar nenhum efeito. Em compensação, outros mamíferos, como os morcegos, como os primatas, como os felinos e outros desses, têm uma temperatura de corpo parecida com a nossa, têm células que têm as mesmas proteínas cobrindo elas que nós temos no nosso corpo, então não é muito diferente para o vírus infectar o pulmão de um porco e o pulmão do ser humano. E são animais que convivem com outros animais e dão a oportunidade desses vírus fazerem esse pulo de um bicho para outro. Esse tipo de mercado de animais silvestres que a China tem é o ambiente perfeito para essa mistura, porque você pega bichos silvestres, que tem vírus que não circulam muito, que não tem tanta oportunidade de saltar para a gente, coloca eles em contatos com outros animais, como patos, galinhas, porcos, pangolins e outros bichos que estão ali, que são silvestres, mas não iam conviver naturalmente entre todos, e com o ser humano desprotegido, entrando em contato com o sangue, com as secreções deles, podendo contrair. Então não é inesperado, não é inexplicado, não é surpreendente ter um surto novo desses acontecendo nesse tipo de mercado de animais silvestres, nesse tipo de mercado de carne. E o que acontece aí é que começa esse novo surto de doença respiratória e, como aconteceu em vários surtos anteriores, os primeiros a reconhecerem esse problema muitas vezes são silenciados. Ninguém quer ser a sede de um novo problema, de uma nova epidemia, de uma nova pandemia, mas o vírus não se preocupa com o quanto a humanidade quer que ele seja conhecido ou não, continua circulando e causando casos. De novo, o que se teve aí foi que esse vírus que saltou para humanos tinha uma adaptação muito melhor já para poder circular entre as pessoas do que foi o coronavírus que causou a SARS antes disso. Se conhecem vírus como o vírus da SARS desde 2003, se conhecem esses vírus circulando em morcegos e animais silvestres por lá desde 2005 pelo menos, eles são rastreados e acompanhados, e desde 2007 tem uma série de artigos de autores chineses e do mundo inteiro mostrando que esses vírus existem naquele tipo de ambiente, circulam nos morcegos do sul da Ásia e podem saltar para humanos e são uma bomba relógio. Nós sabemos que vamos conviver com várias pandemias há bastante tempo já. E como todo começo de pandemia, vem uma série de perguntas como quem é que causa isso. Só que dessa vez, pela primeira vez na história da humanidade, nós soubemos muito cedo quem era o novo causador de uma pandemia. O coronavírus, que é esse vírus que tem essa coroa de espinhos por fora, que dá o nome corona para ele, já era um pouco conhecido. Esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que causa a Covid, foi isolado em janeiro de 2020, conhecemos o genoma dele, começamos a fazer os primeiros testes e dessa vez a humanidade não levou 5 meses, ela não levou 30 anos, levou um mês ou menos de um mês para reconhecer um novo vírus, reconhecer um problema desse e agir a respeito. Então a China já tem uma convivência com esse tipo de surto de vírus, no caso da gripe aviária, vírus que podem matar 40%, 60% das pessoas que se infectam. Então não é surpreendente o tipo de resposta que eles tiveram para a Covid, mas esse tipo de resposta talvez tenha sido mal interpretado pelo mundo ou interpretado de uma maneira que nos conduziu para um caminho muito ruim no começo da pandemia. Então imagina o que é a segunda maior potência do mundo, um país acostumado a conviver com esse tipo de surto, chegar em janeiro de 2020 e fazer o esforço mais agressivo, mais concentrado, mais rápido que a humanidade já viu para tentar conter uma pandemia. Eles fecharam a região de Wuhan, trancaram todas as pessoas em casa, o que quase nenhum outro país conseguiu fazer depois disso, apesar do mundo já conhecer a Covid. Puseram as pessoas em casa, fecharam a região de Wuhan, saíram testando alguns milhões de pessoas nas outras cidades também, além de Wuhan, para não deixar a doença se espalhar para elas. Puseram mais de 50 mil profissionais indo nas casas das pessoas para ver quem tinha sintoma, com quem essas pessoas tiveram contato. E, de fato, dentro da China, provavelmente o surto de Covid vai ser um dos menores do mundo. Vários outros países estão tendo problema com isso. Então, por ter essa resposta tão agressiva, tão forte, tão séria no começo, uma resposta que países democráticos não têm nem condições de implementar também ou de fazer como os chineses fizeram, eles conseguiram conter a doença por lá, mas geraram uma aparente calma
ou um controle aparente da situação que fez um pouco a humanidade descalibrar do que a Covid poderia ser. Então, primeiro, é natural que o Ocidente, principalmente, tenha essa desconfiança em relação aos números e o que a China está passando e está vendo. A gente tem o histórico da SARS para contar, que eles já mascararam o número de casos e doenças em outras vezes do passado, que eles não são tão transparentes em relação a isso. E essa resposta tão agressiva fez com que a humanidade parasse para pensar, não, a Covid só infectou na China 80 mil pessoas e matou 3 mil delas. Se num país de 1 bilhão de pessoas esse foi o número de infectados, isso quer dizer que o mundo inteiro não vai ter um problema com essa doença, porque ela talvez tenha infectado alguns milhões de pessoas, se não mais, e nós só vimos essas 3 mil mortes. Nos países que tentaram seguir, acreditando que os números chineses não eram números confiáveis e que a situação podia ser muito mais tranquila, nós tivemos surtos muito piores e um tempo de preparo que a humanidade podia ter tido para produzir equipamentos de proteção, para equipar os seus profissionais de saúde, para se preparar, para precisar ficar trancado em casa, para trabalhar remotamente pela internet, uma série de outras coisas. Entre janeiro e março, a humanidade ficou quieta em relação a isso e não soube se calibrar para o tamanho do problema que a gente podia enfrentar. Então, depois dessa resposta asiática, com máscaras, com proteção e com uma série de outras coisas, nós temos agora o Ocidente correndo atrás para tentar se proteger e se preparar, como foi o caso do que a China conseguiu fazer. A ciência tem trabalhado para a gente entender a Covid como nunca se trabalhou antes. Em dias já se tinham os primeiros genomas do vírus sequenciados e isso foi disponibilizado para a humanidade inteira pela internet. Em 2 semanas, empresas na Alemanha já tinham desenvolvido testes para o coronavírus, para a Covid, que ainda não tinha nome na época, e distribuíram isso via a Organização Mundial de Saúde para vários países do mundo poderem monitorar os novos casos aparecendo. Em outros dias, nós já tínhamos os primeiros números epidemiológicos de quantas pessoas tinham sido infectadas, quais as complicações que essas pessoas tiveram, quais os sintomas, como desenvolver testes próprios em cada país do mundo, como se preparar, como responder para isso. E até a forma como se comunica as descobertas na ciência avançou demais com a Covid e mudou um pouco a forma como nós nos comunicamos. Os artigos científicos, que são a principal forma que nós temos para saber, de fato, com conhecimento muito mais sólido, o que acontece, mudaram a maneira como eles são disponibilizados hoje em dia. Então, tem um precedente para isso no surto de Ebola de 2014, mas agora com a Covid isso é unânime. Revistas científicas que sempre foram pagas, fechadas, que sempre colocaram um tipo de barreira para você poder ler as últimas descobertas científicas, hoje, com a Covid, deixam esses dados abertos. Qualquer artigo científico, ou quase qualquer artigo científico que você encontra hoje sobre o coronavírus, está disponível de graça na internet para ser lido e consumido, e isso absolutamente não é a regra para qualquer outra forma de conhecimento. Resultados que antes levavam meses para serem comunicados, eu tenho experiência própria de mais de 1 ano ou 2, às vezes, de encontrar um resultado científico, submeter isso para uma revista e na conversa entre outros cientistas avaliarem esse resultado, julgarem se aquilo é correto e uma revista aceitar publicar esses resultados, isso leva meses, leva anos. Hoje, as pessoas chegam nesse resultado e depositam esse artigo, esse rascunho, essa primeira versão dos dados em repositórios abertos que todo mundo pode acessar e pode saber deles antes deles serem validados e depois publicados em órgãos mais oficiais. Isso traz a vantagem do conhecimento ser disponibilizado muito mais rapidamente. Com a Covid isso aconteceu em alguns dias, mas também pode trazer a consequência de resultados ruins, resultados que não se repetem, de uma ciência que não foi feita da maneira mais cuidadosa possível, também serem disponibilizados e confundirem a humanidade. Então, se em epidemias passadas o nosso problema era a falta de conhecimento, com a Covid o nosso problema se tornou o excesso de conhecimento, o excesso de informação e a velocidade com que essa informação fica disponível para as pessoas. Então é muito surpreendente para mim, conhecendo o processo de avanço do conhecimento científico, conseguir falar em poucos meses sobre qual é a realidade de uma pandemia que a humanidade está passando de maneira tão clara e com resultados tão sólidos. No próximo bloco, já sabemos que a Covid afeta especialmente populações desfavorecidas.
Ao conhecermos como outros países lidaram e estão lidando com a pandemia da Covid-19, é possível comparar condições, números, resultados e, tendo acesso livre aos artigos científicos do mundo todo que rapidamente estão sendo publicados, é possível conhecer melhor os passos da ciência e a realidade do coronavírus no nosso contexto. Mas nem sempre ter o conhecimento a respeito é suficiente para combater uma pandemia. É preciso ação política coordenada, alinhada com a ciência. Várias atitudes que a humanidade poderia já ter aprendido com o passado parecem não estar sendo consideradas. Estamos tendo que conviver com duras realidades. A primeira coisa é que a Covid é uma doença mortal, sim, que é um vírus que pode matar por volta de 1% daqueles que são infectados. Por volta de 1%, dependendo da idade das pessoas. Entre os mais novos, as chances são bem maiores de recuperação, a mortalidade é menor entre os jovens, entre os idosos ela é maior, e depende de pré-condições, já sabemos que pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, com obesidade e com outras complicações têm uma chance maior de morrer, e também depende do acesso dessas pessoas à infraestrutura de saúde, ao sistema de saúde, a chance de ser internado, de ir parar numa UTI e ter acesso a respiradores. Então é uma doença que é muito mais massacrante do nosso sistema de saúde do que outras que nós vimos até agora, ainda mais com o potencial de tantas pessoas que se infectam. Outra coisa que nós descobrimos é como é que é a transmissão do coronavírus. O coronavírus é transmitido pelo ar, é transmitido por contato, e isso fez com que a humanidade tivesse que mudar uma série de hábitos, a adotar isolamento, a adotar quarentena, a adotar o distanciamento social, pelo menos no primeiro momento, fechar creches, escolas, faculdades e outras aglomerações para precisar se proteger disso, usar máscaras e outros hábitos que vão ter que perdurar por aqui, como a higiene, lavar as mãos constantemente e tomar uma série de outros cuidados para não colocar a mão em objetos e levar essa mão para o rosto e outras coisas, que é o que a gente está tendo que fazer agora. E isso já está sendo cientificamente determinado e comprovado. Lavagem de mãos foi uma coisa que a humanidade levou décadas para estabelecer como conhecimento científico e ter sido proposta pelo Ignaz Semmelweis, mostrando que médicos que lavavam as mãos antes de operar pacientes tinham uma sobrevivência maior dos pacientes, e ele levou décadas para isso ser aceito. Agora nós levamos meses para mostrar que, por exemplo, máscaras o tempo todo protegem as pessoas e devem ser adotadas, para mostrar que medidas de isolamento e distanciamento social horizontal, que mandam as pessoas para casa, que fecham aglomerações, funcionam, e qual é a porcentagem do número de casos que isso pode resolver. E outra coisa que nós tivemos a oportunidade de medir pela primeira vez, de se adiantar para poder resolver ou pelo menos proteger as pessoas em relação a isso, são os fatores de risco. Então a humanidade tem um histórico de convivência com pandemias, nós temos um histórico de pandemias que afetam de maneira muito desigual certas populações, seja porque eram geneticamente mais vulneráveis, biologicamente mais vulneráveis, porque eram mais vulneráveis por condições sociais, como os cortiços, como as favelas, como lugares sem atendimento médico, sempre foram. Mas isso geralmente era reconstruído pós-fato. Depois das pessoas terem ficado doentes, depois da mortalidade ter sido maior em algum lugar, se olhava para trás e falava, esse grupo sofreu mais, essa situação foi mais problemática. Hoje em dia nós temos como saber isso durante o fato, durante o acontecimento, e já sabemos que a Covid afeta especialmente populações desfavorecidas. Afeta muitos negros, afeta em países como os Estados Unidos muitos latinos, afeta povos indígenas. Aqui no Brasil, entre os indígenas, a Covid parece ser 2 vezes mais letal, ela parece matar o dobro das pessoas do que ela mata em outras condições. Então nós, pela primeira vez, já temos como saber quem são as pessoas que têm que ser mais atendidas, mais protegidas, mais acolhidas ou mais respeitadas para que não sejam tão afetadas por uma nova pandemia como essa. Também descobrimos como as medidas que nós adotamos funcionam, adotamos o distanciamento, adotamos as máscaras, adotamos a quarentena, e isso nunca foi feito em tão larga escala na humanidade de uma vez. Então a Covid, no mundo, não está fazendo o que a gripe de 1918 fez. A gripe de 1918 teve um pico que varreu o mundo inteiro, que depois caiu, e o segundo pico dela no ano seguinte, que atingiu vários lugares e foi embora. A Covid não segue esse comportamento. Se você for ver o número de casos crescendo na humanidade, ele começa com esse comportamento de que vai ter um pico, mas a doença começa a declinar
e agora ela segue com uma onda, mas que vai levar muito tempo para passar. É agoniante, nós vamos viver uma realidade muito mais longa de uma pandemia do que se viveu em 1918, mas isso é o resultado do esforço da ciência, do conhecimento e da humanidade de se adiantar e se preparar para o vírus circular. O fato de não termos um pico agora, de não termos um surto acontecendo tão rápido, é fruto do nosso sucesso, que infelizmente gera um problema que dura muito mais tempo, mas que nesse processo poupa muito mais vidas. Agora a humanidade está passando pelo maior experimento que nós já vivemos numa escala dessa. Cada país escolheu passar pela pandemia de uma maneira diferente. Nós temos os países que adotaram medidas muito precoces para fechar fronteiras, para testar as pessoas, para isolar as pessoas que estavam contaminadas, como foi o caso de Taiwan, como foi o caso de Vietnã, como foi o caso da Nova Zelândia, que são países que ou já tinham passado pela SARS, ou já têm condições geograficamente mais favoráveis para se isolar, como é o caso da Nova Zelândia, que conseguiram se fechar muito cedo e que praticamente não tem casos agora, ou não tem casos, e são países que talvez consigam voltar a funcionar muito antes, sem precisar conviver com o coronavírus. Enquanto tem outros países que adotaram isolamento, mas demoraram para reagir ou não estavam preparados para ver o vírus entrando, como foi o caso de grande parte da Europa. Tem os países da América Latina que tiveram tempo de se preparar e se prepararam ou não para responder contra o coronavírus. Então, Paraguai, Argentina, Uruguai são países que adotaram um fechamento precoce e convivem com menos casos do que países como o Brasil. Tem países onde, por conversa com seus cidadãos, eles resolveram não adotar todas essas medidas de isolamento e quarentena, como é o caso da Suécia, que está sendo um experimento que a humanidade nunca viu, de deixar as escolas funcionando enquanto o resto do mundo inteiro segue em quarentena, e que está vendo um aumento de mortalidade em relação aos seus vizinhos por conta disso. Não sabemos por quanto tempo as pessoas vão aceitar ou conviver com isso, ou se lá na frente esse vai ter sido o melhor resultado e ter passado pelo problema logo, como a Suécia está fazendo, pode ter sido a melhor saída. E nós temos países onde os líderes não estão escolhendo ativamente comunicar o problema, conviver com ele e adotar as medidas que a Covid demanda, que uma pandemia demanda, para que os seus países sejam fechados. Foi o caso do Reino Unido no começo, foi o caso dos Estados Unidos por muito tempo, é o caso do Brasil enquanto falamos aqui, é o caso da Rússia enquanto falamos aqui, e não por coincidência são os países, pelo menos por enquanto, onde o problema parece ser maior, onde os casos novos por dia mais acontecem, onde as mortes mais aumentam e que parece que vão conviver com o pior da pandemia, pelo menos no futuro próximo, dentro do que poderiam ter agido. A humanidade está nesse período agora muito perturbado, muito conturbado, onde muitas medidas novas estão sendo tomadas e a gente só vai ver o resultado disso, provavelmente com o nosso estilo de vida mudando positivamente ou negativamente em várias direções diferentes mais para frente, depois de passar por isso tudo. No próximo bloco, esse conflito vai ditar o nosso futuro próximo, vai ditar os próximos passos e como os países vão passar por esse problema. O Brasil teve precedentes como a que viveu com a febre amarela no final do século XIX. As pessoas discutiam, então, o que seria eficaz para diminuir ou não os casos da epidemia. Já naquela época, existia o conflito quarentena, isolamento e crise econômica. O problema de Akkerneck era tentar explicar o porquê de a ideia de contágio haver passado por um período de desvalorização e pouca aceitação entre os médicos, justamente nas décadas imediatamente anteriores às transformações no conhecimento médico com a microbiologia de Pasteur e Koch. Naquelas décadas, por outro lado, a teoria da infecção ou anticontagionismo teria alcançado o auge de sua respeitabilidade na comunidade científica da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Segundo Akkerneck, a explicação para este aparente paradoxo estava muito além do debate teórico entre os médicos, sendo que suas raízes fincavam-se em poderosos fatores políticos e sociais. Havia um conjunto de fatores determinando que a teoria do contágio fosse vista como irracional, pouco científica e antiquada. A discussão sobre a contagiosidade ou não de uma determinada doença girava sempre em torno de um seu corolário fundamental: as quarentenas.
Akernek enfatiza que as quarentenas significavam, para a classe ascendente de comerciantes industriais, uma fonte de prejuízos econômicos e uma arma intolerável do controle burocrático. Esta classe, com seus políticos e representantes na imprensa, estaria naturalmente por trás daqueles que argumentavam que não havia fundamento científico para as quarentenas. Em suma, o contagionismo, estando associado à ampliação dos poderes das burocracias governamentais, tornara-se suspeito aos apologistas da ideologia liberal, interessados estes na superação de entraves ao livre desenvolvimento das relações de mercado. Desde aquela época, desde o começo, quando nós descobrimos como as doenças eram transmitidas, já se tinha essa disputa entre o conhecimento científico e a adoção desse conhecimento pela sociedade, porque a adoção disso entrava em conflito com interesses econômicos. Isso é para mostrar que não é de hoje que a ciência encontra dificuldade para ser adotada quando a adoção das medidas que a ciência recomenda vão de encontro com o dia a dia das pessoas ou com esse tipo de interesse. Enquanto não se tiver uma terapia que de fato resolve o problema da Covid, então um medicamento que cure todo mundo que é internado, o que vai ser muito difícil porque é uma doença super complexa no corpo, ou uma vacina que protege, que imuniza as pessoas e não deixa que elas peguem a Covid, nós vamos ter um conflito entre o impulso de proteger 1% de quem se infecta, o que para um vírus que circula para a humanidade dessa forma são números astronômicos, e as medidas sanitárias que têm que ser adotadas para que isso seja possível, como manter o distanciamento social, fechamento de comércio não essencial e outras coisas, pelo menos até se ter um controle, uma testagem para saber quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas deveriam ser isoladas, e as medidas econômicas que demandam uma abertura e as pessoas circulando. Então o que a humanidade vive hoje, em todos os países, é esse conflito de interesses, e é um conflito mal orientado, porque o problema sanitário traz problemas econômicos, as pessoas ficarem doentes, impede elas de trabalharem, impede elas de circularem, impede elas de consumirem. Então, mesmo países como a Suécia, que não adotaram como lei o isolamento e o distanciamento social, que mantém as escolas funcionando, são países que estão tendo impacto econômico muito grande por causa da Covid, inclusive impacto econômico próximo do impacto dos seus vizinhos que adotaram essas medidas e têm mais vidas salvas, mas a gente começa a ter esse conflito entre interesses políticos, sociais e econômicos de reabertura, de volta das pessoas em circulação, e o interesse sanitário, o interesse de salvar vidas, mantendo as pessoas isoladas e com distanciamento. Esse conflito vai ditar o nosso futuro próximo, vai ditar os próximos passos e como os países vão passar por esse problema. Alguns estão passando com o fechamento e com testes, outros estão tentando negar que o problema acontece ou buscando uma terapia milagrosa, uma terapia que vai ser tomada e vai resolver o problema de todo mundo para que a vida possa ser retomada de qualquer forma. Mas em problemas como aquecimento global, outras coisas que também demandam esse tipo de medida, as consequências levam um longo prazo para acontecer. Os países que hoje negam a Covid vão enfrentar o problema do aumento do número de casos, de doentes e da sociedade parando de funcionar por causa disso em algumas semanas. Outro problema vai ser como nós vamos sair dessa situação. Como eu disse, um tratamento que impede as pessoas de pegar a Covid ou que cura todo mundo que está internado no hospital é uma coisa muito difícil. Primeiro porque nós só temos noção de que estamos com o coronavírus mais para frente no ciclo de infecção. Geralmente as pessoas vão ter sintomas lá pelo 5º ou 6º dia, se não mais, e algumas pessoas, parte delas, por volta de 20%, nunca tem sintomas da Covid, nem descobrem que estão com o coronavírus. Então é muito difícil de ter um tratamento que você pode tomar assim que você pegou o vírus, porque você não sabe quando pegou ele. E quando a pessoa já está internada no hospital, em uma UTI, o vírus provavelmente já foi até embora do corpo, ou pelo menos não está em quantidades grandes o suficiente no corpo para causar problemas. Os problemas que levam alguém à UTI, à internação, tendem a ser muito mais problemas da inflamação do próprio corpo por causa do estrago que o vírus já causou. Então também é muito difícil de atacar o vírus nessa hora, porque o grande problema aí é o corpo que está causando aqueles sintomas e não o vírus. Então nossa grande saída vai ser uma vacina. Uma vacina que proteja pelo menos parte da população. Que pelo nosso histórico é o tipo de esforço que sempre levou décadas
para acontecer. E só quem pode fazer isso acontecer, e só quem pode fazer isso acontecer mais cedo e de forma mais rápida é a ciência. A humanidade já pulou uma série de etapas de produção de vacinas por causa do corpo científico e do conhecimento científico que nós temos até hoje. E nós já temos, pelo menos no começo de 2020, algumas vacinas candidatas para a Covid sendo testadas para ver se são seguras nas pessoas. A vacina mais rápida que a humanidade viu acontecer é a vacina para o Ebola, que foi uma vacina que levou 5 anos entre ser testada e levada para as pessoas. E que mesmo assim foi feita num período tão curto, porque ela é distribuída para alguns milhares de pessoas. Uma vacina contra a Covid vai ter que ser usada por bilhões de pessoas da humanidade. Então ela tem que ser uma vacina muito segura e que traga um grande benefício para poder ser feita dessa forma. O que a gente vai fazer para conseguir fazer isso vai ser ter que avançar esses passos de geração do conhecimento científico numa escala que a humanidade nunca viu. E quando tivermos uma solução, porque nós temos dezenas de iniciativas diferentes de vacinas em andamento, alguma delas tende a dar certo, mesmo que não seja uma proteção completa para as pessoas. Nós vimos com a polio que primeiro veio uma vacina que protegia quem tomava, depois veio uma vacina que protegia a comunidade toda. Teve quase 10 anos entre uma e outra para elas serem adotadas. Provavelmente vai se acontecer a mesma coisa com o desenvolvimento de uma vacina para a Covid. Vamos ter uma vacina inicial que não protege todo mundo, que é um pouco insegura ou que tem mais efeitos colaterais, mas que mesmo assim, para ser desenvolvida e depois distribuída numa escala de bilhões de doses, se não muitos bilhões, se nós precisarmos de mais de uma dose, é um esforço de produção e distribuição de uma solução científica que a humanidade nunca viu acontecer na sua história. Nós não temos precedente para o volume de doses de uma vacina que a Covid demanda e que provavelmente vai encontrar no futuro próximo, pelos próximos anos. Eu espero que menos do que isso, para podermos sair dessa. E depois, na presença de uma vacina, nós provavelmente vamos ter uma doença que fez a humanidade soluçar, mas voltar para o seu trilho, mesmo que ainda continue circulando, mesmo que nós tenhamos a Covid convivendo com as pessoas, como é o caso da polio, que ainda está por aqui, mas que a grande maioria foi vacinada e que pela primeira vez nós conseguimos proteger os idosos de uma doença dessa. Porque a gripe de 1918 matou 10% da humanidade, mas ela não atacou idosos. E uma das teorias para isso não ter acontecido na época é que provavelmente os idosos já tinham sido infectados com uma outra gripe no século XIX, no século anterior, que não causou tanto problema para eles. E aí no século XX, quando a gripe espanhola circulou, os idosos já estavam imunes, já estavam naturalmente vacinados e protegidos. A Covid agora é muito mais cruel com os idosos do que a gripe de 18 foi. Então, como nós vamos conviver com a presença ou não dos idosos no futuro da humanidade, isso depende de vacinas. Na ausência de vacinas, vai ser uma geração que vai ser especialmente atingida daqui para frente e as mudanças sociais que isso provoca são muitas. Os idosos têm uma cultura que eles carregam, têm bens, poder político, social, econômico que eles carregam, que passa a ser mais redistribuído se eles sofrem mais com a doença. E isso depende da gente ter vacinas ou não. Além, é claro, das mudanças culturais que a doença vai deixar. A gripe de 18 deixou a humanidade deprimida por alguns anos, mudou a nossa produção cultural, mudou a maneira como nós víamos os mais pobres e os mais ricos, provocou uma série de novas obras literárias aqui no Brasil. O começo da literatura brasileira, o movimento de 22, são todos movimentos que nós temos que entender como um movimento pós um trauma, um movimento pós a maior pandemia moderna que a humanidade tinha visto. E que mudaram a nossa cultura completamente em seguida. Fizeram alguns países adotarem máscaras até hoje. Foi usada como motivo para criar o sistema de saúde inglês, para criar o sistema de saúde alemão, porque viram quantas pessoas doentes sofriam sem ter acesso a um sistema de saúde único do país. Foi usada depois como desculpa para o movimento eugênico de limpeza étnica na Alemanha nazista, que veio carregada desde então com essa necessidade de limpar os imundos da sociedade para ter uma sociedade melhor para frente, que a gente sabe a desgraça que isso provocou mais para frente, e trouxe uma série de outras mudanças para cá. A polio trouxe UTI, trouxe o tratamento intensivo, trouxe métodos de tratamento, o cuidado, campanhas de arrecadação de dinheiro e de cuidado e de tratamento de crianças em hospitais para elas poderem voltar a andar, se recuperar da paralisia, terem um amparo. Então nós temos hospitais melhores hoje em dia, equipamentos melhores e uma rede de coleta de dinheiro e cuidado para os mais vulneráveis que veio da polio, que trouxe esse grande esforço para a humanidade correr atrás disso.
Os grandes esforços de vacinação são distribuídos por isso. E a Covid provavelmente vai trazer as mesmas coisas para o nosso futuro. Eu acho muito difícil do ser humano mudar com a Covid, de nós nos tornarmos pessoas melhores, mais sociais, menos consumistas, mais preocupadas com o bem alheio, mas a sociedade com certeza vai sair com novas lições, trabalhando mais à distância, valorizando mais algumas experiências que nós deixamos de viver agora, como conviver em grupos, viajar, interagir com muitas pessoas, ver os nossos familiares e mudando outros hábitos como tecnologias que nós adotamos, quanto nós aceitamos o trabalho remoto, quanto nós aceitamos educação remota, quanto nós aceitamos interagir com as pessoas assim, pela internet, ao vivo, quanto nós usamos de transferência, compras online, eventos online e essa série de outras coisas que provavelmente já aconteceriam, já estavam sendo adotadas pelos humanos, mas que agora nós avançamos 15, 20 anos em alguns meses por pura necessidade. Devemos continuar nos preparando para futuras pandemias, com certeza. Temos várias delas batendo na nossa porta constantemente. Temos várias que entraram na humanidade recentemente, como é o caso de chikungunya, como é o caso do Zika, que circularam em anos recentes, como é o caso dos 4 tipos de dengue que estão presentes no Brasil só depois do ano 2000. Essa ameaça é constante. Os hábitos que nós temos que deixam esses vírus entrar para as pessoas só aumentam, então a nossa convivência com animais silvestres, o desmatamento, perturbação do ambiente natural, criação de animais em grandes grupos intensivos, convivência das pessoas em grandes grupos, em grandes aglomerados, com viagem constante entre elas. Então temos que nos preparar, sim. Nos preparar como? Estando muito mais preparados para fazer testes, coisa que o Brasil até agora não consegue fazer, mas que o mundo inteiro precisa. Estar preparados em termos de comunicação e ter regras e normas estabelecidas para fazer distanciamento e isolamento muito mais cedo, ter um sistema de produção, geração e compartilhamento de conhecimento mais eficiente do que o que nós temos, que está funcionando muito bem até aqui, mas que poderia ter sido mais claro ou mais rápido, ter sistemas mais eficientes para não deixar a informação falsa se espalhar, porque ela com certeza atrapalha as medidas que a gente toma, e tem uma parte que infelizmente só vai ser possível pós-fato, que é descobrir quem está certo e quem está errado durante esse desenvolvimento. Vai ser só daqui a 1 ou 2 anos que a gente vai poder comparar os países e ver quais foram as medidas que foram tomadas que salvaram mais vidas. Então a grande questão agora é como a humanidade se define. Somos uma sociedade que vai aceitar a Covid como um fenômeno natural, que vem e leva tantas vidas quantas tem que levar, e nós precisamos continuar funcionando como uma sociedade economicamente ativa nesse período, e esses são sacrifícios necessários, ou somos uma sociedade que vai colocar todo esse conhecimento em uso para distanciar as pessoas, para cuidar das pessoas e para garantir que as pessoas que pegaram Covid tenham acesso ao que nós temos de mais humano, que é a nossa cultura, que é o nosso cuidado com o próximo, que é o atendimento de saúde que essas pessoas podem receber. Então nós vamos estender esse braço da sociedade, da economia, da saúde para todos que ficarem doentes e para garantir que todos vão ter acesso a isso. Manter o distanciamento e o isolamento para garantir que o número de casos continua sendo pequeno, para as pessoas poderem ter atendimento, ou vamos fazer um sacrifício de uma geração e dos mais vulneráveis em prol de continuar com a vida, que nós vamos continuar com ela de qualquer forma daqui para frente, mas não vamos abrir mão dela por esse momento, para poder manter tudo funcionando e que seja feito esse sacrifício para os deuses que nós sempre fizemos e que essas pessoas sejam tratadas como descartáveis, porque nós não queremos abrir mão do conforto que nós temos por um tempo curto e breve, enfrentando a maior pandemia moderna que nós já vimos. Como que a humanidade vai se ver daqui para frente? Estendendo o cuidado humano para todos os humanos ou passando por cima desses humanos em prol do próprio bem? Como diz o grande filósofo Edgar Morin, que nos seus quase 100 anos de vida se vê diante desta pandemia. A chegada do coronavírus nos lembra que a incerteza permanece um elemento inexpugnável da condição humana. Viver é navegar no mar de incertezas. A morte está sempre à espreita. Portanto, é melhor pensar na vida e refletir sobre o que está acontecendo. Muitas questões ainda temos e continuamos inquietos a buscar respostas. Para assistir à íntegra desse programa e o debate que fez parte dele, acesse o site do Instituto CPFL e o canal do Café Filosófico no YouTube.
temos um histórico fantástico no Brasil de usar a ciência para cuidar da saúde de brasileiros, seja lá no Oswaldo Cruz com a febre amarela, com a varíola e com outros problemas do começo do século passado, seja com HIV no final do século, seja com tudo que a gente vê até aqui. Conhecimento avança, cuida da gente. Eu espero muito que a gente dê a oportunidade desse conhecimento ser colocado em prático para as pessoas que pegam a Covid agora.